Boa noite a todos os irmãos. Estamos aqui novamente, em nome do Centro Espírita Irmã Sheila, para mais uma reunião virtual, nesta noite de terça-feira. Elevemos os nossos pensamentos até a espiritualidade amiga e protetora, rogando que nos ajudem a afastar de nós os melindres, as mágoas, as ideias do revide, e que faça vibrar em nós o bom pensamento, para que tenhamos o máximo de proveito na reunião da noite. Lembramos a todos os irmãos que logo após a palestra haverá o passe de harmonização e também a fluidificação da água. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Jesus, nosso mestre e amigo. Rogamos nesse momento, Senhor, que nos proteja, nos fortaleça, nos intua, para que lembremos que os seus ensinamentos era sempre que a nossa transformação sempre começará por nós mesmos. E ainda te rogamos, Senhor, que estenda a tua proteção para todos os irmãos que estão sofrendo, angustiados, ansiosos, nesses momentos tão difíceis que passamos na nossa senda evolutiva aqui na Terra. Pedimos também, Senhor, a proteção para a nossa reunião virtual dessa noite, para que ela possa, em todos os seus ensinamentos, refletir o seu pensamento vivo de justiça, amor e caridade. E assim, nós queremos iniciar nossa reunião com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, pedindo a permissão para essa equipe que nessa casa maravilhosa de oração trabalha em nome de Irmã Sheila, a permissão para iniciar a reunião da noite com a prece cantada da Irmã Sheila, que é nossa diretora espiritual. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que
espera, fraternidade e amor. Levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, para a nossa reflexão do livro Reflexões à Sombra da Cruz, psicografia de S. Capelli, ditado pelo Espírito Erasmo. A reflexão 14, pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. É certo que todo aquele que buscar o reservatório infinito de todo bem encontrará o que procura, mas não é menos verdade que deve, ao fazê-lo, estar em condições de receber o que busca. De nada vale recorrermos à fonte de água limpa se o vasilhame de que dispomos é roto ou mesmo sujo, pois que não reterá o precioso líquido ou o tornará imprestável. É essencial, para recorrermos ao Pai, que tenhamos condições de receber o auxílio que Ele pode proporcionar. Purifiquemos nossa alma pela licitude de propósito e pela objetivação do bem. Preparamos os compartimentos do nosso coração para reter o amoroso auxílio do alto, pela prática da caridade, pela semeadura do amor e pelo cultivo das virtudes. E, pedindo, receberemos, buscando, encontraremos, e batendo, se nos há aberta a porta do amor infinito. Lembretes para você. Pede com fé ao Pai, e, de graça, aos outros dai. Quem pede e tem fé, permanecerá sempre de pé. Soma a fé aos teus pedidos, crê, tu serás atendido. Meus irmãos, hoje estará convosco a nossa irmã Gisner, que fará a preleção evangélica programada para a noite de hoje, para quem rogamos de todo, vibrações de paz, de harmonia, de carinho. A Jesus, rogamos ampará-la e envolvê-la no seu manto de luz, nesta missão tão importante para o nosso aprendizado e para a nossa caminhada evolutiva. Muito boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez a Jesus, ao nosso bom e generoso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para a reflexão dos seus ensinamentos, para o aprendizado das suas palavras, rogando a este Mestre amigo que permita a presença benfeitora dos nossos irmãos, generosos servidores da Seara do Cristo, que estejam conosco a partir deste instante, a nos ajudar na condução dessas reflexões e muito mais no aprendizado dessas reflexões.
que possamos cada vez mais amadurecer os nossos conhecimentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. E hoje trazemos para a reflexão da noite a eficácia da prece, entendendo que a qualquer tempo e em todo momento somos necessitados desta ligação com o Pai, da conexão com Deus. E a prece é um verdadeiro instrumento para esta conexão. É quando nos reservamos, quando paramos e aquietamos os nossos pensamentos, para voltar os pensamentos até Deus, até Jesus, até os nossos irmãos benfeitores, nosso anjo da guarda, para que nos auxiliem, para que nos conduzam nessa experiência na Terra. Estamos aqui a cumprir um projeto maravilhoso que nos foi concedido. Fomos nós que solicitamos esse projeto e Deus, misericordioso e bom, concedeu que estivéssemos aqui, ladeados de amigos, encarnados e desencarnados, a nos ajudar no firme propósito de buscarmos e encontrarmos a evolução das nossas almas. E assim, convidamos a todos os nossos irmãos para que entendam que a prece, ela é o veículo maravilhoso da conexão com o Pai. É o momento em que nos permitimos que o Pai fale para nós, através dos seus mensageiros. Então, assim, a prece é o nosso condutor e o nosso guia nesta jornada e nessa experiência na Terra. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo totalmente dedicado para a prece, intitulado Pedi e Obtereis. Então, São Mateus já nos disse que tudo que nós pedirmos, nós seremos agraciados, né, com o que nós solicitamos. Mas nós precisamos estar preparados para solicitar, porque muitas vezes nós nem sabemos o que estamos solicitando e quais as consequências que esse pedido trará para a nossa vida. As consequências que eu digo a nível de compromisso, né? Porque se pedimos e recebemos, nós temos o compromisso de fazer do que nós pedimos e do que nós recebemos uma oportunidade para a nossa evolução. Então, daí, seguindo o capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a qualidade da prece. E puxamos lá do livro dos Espíritos, a questão 658. Agrada a Deus a prece? No que os Espíritos respondem para Kardec, que a prece é sempre agradável a Deus, mas quando dita pelo coração. Então, daí que nós temos o desdobramento dessa mensagem dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, de como, então, nós vamos proferir a prece para que ela seja agradável a Deus, e, é claro, Ele nos atenderá naquilo que nós estivermos prontos para receber. Muitas vezes nós solicitamos o que ainda não temos condições de receber, ou que não somos merecedores para receber a graça, né, ou a bênção. Então, ela é agradável a Deus, desde que a gente já tenha dito essa prece ou essa solicitação de uma forma de boa vontade e com o coração limpo, ou seja, com todas as nossas intenções de fazer o bem. Então, as nossas solicitações, elas têm que estar pautadas naqueles sentimentos da ética, da moral e da fé, né? Qual o caráter geral da prece? Então, no capítulo da Lei da Adoração, no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem para Kardec que a prece é um ato de adoração. Então, orar é pensar em Deus, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Então, conforme nós já colocamos no começo da nossa fala, a prece é o veículo, né? É o instrumento que nos faz chegar até o Pai. É a ligação
dos nossos espíritos ou da nossa alma com o Pai. Desta forma, nós nos colocamos diante dele e apresentamos as nossas necessidades. E ele, sabendo de tudo e nos conhecendo profundamente, nos atenderá naquilo que nós saberemos aproveitar. Então, muitas vezes, quando recebemos um não, não é verdadeiramente um não, é um sim, porque Deus está mostrando para nós que ainda não é o momento, mas que haverá o momento de chegar aquela graça ou aquela bênção que nós estamos solicitando para Ele. Então, na prece, nós temos 3 momentos importantes. Primeiro, louvar a presença de Deus em nossas vidas, como Pai maior, como nosso amigo e Senhor. Louvar a existência de Deus na construção de todo o universo, de toda a oportunidade que nós temos, de toda a garantia da nossa evolução. E depois nós vamos pedir auxílio. Pedir auxílio naquilo que nós estamos envolvidos a trabalhar, a desenvolver para a nossa evolução espiritual. Já temos também no Livro dos Espíritos que a objetivação das nossas vidas, ou a objetivação de cada encarnação, é a evolução espiritual. Então, tudo que nós devemos pedir ao Pai é voltado para oportunizar ou para promover a nossa evolução espiritual. Então, nós vamos pedir auxílio no momento de fraqueza, nós vamos pedir auxílio no momento de decisão, nós vamos pedir auxílio no momento de dor, para que a gente tenha a sustentação do Pai, através dos seus conselhos, a conduzir as nossas vidas com maior segurança, com maior confiança, e assim termos sucesso nas execuções das nossas atividades. E ao fim, a última parte da prece é o agradecimento. É a gratidão por tudo quanto temos recebido, seja de bom ou de nem tão bom, né? Porque de ruim, Deus não nos oferece nada. Ele nos oferece a oportunidade de reparo. E muitas vezes essa oportunidade é de difícil aceitação. Então, ainda assim, devemos agradecer a Deus, porque estamos no momento de aproveitar esta oportunidade para prosseguir a nossa evolução espiritual. Então, a gratidão a Deus, ela tem que ser, ou ela deve ser, o nosso sentimento maior. O nosso sentimento natural, espontâneo, é a gratidão por tudo quanto Deus nos tem oferecido. E aí, quando nós vamos fazer, né, essa prece, seguindo essas prerrogativas do louvor, do pedido e da gratidão, nós devemos sempre fazê-la com humildade, devemos sempre fazê-la com sinceridade, e não simplesmente subir no monte ou subir em algum lugar e estar em evidência para proferir palavras bonitas, mas palavras vazias. Esta prece, com certeza, chegará a Deus, mas não será atendida. Então, a melhor forma de orar é orar em segredo ou em secreto. É quando voltamos o nosso olhar para dentro de nós mesmos e buscamos dentro de nós o que mais necessitamos e o que mais estamos preparados para receber. E aí sim, nós vamos louvar, nós vamos pedir, nós vamos agradecer. E sempre com muita sinceridade. Sempre com muita alegria de falar com Deus. E Deus ainda, né, nos orienta que quando formos falar com Ele, né, Jesus coloca muito adequadamente isso nos seus ensinamentos, que ao falar com Deus, ou seja, antes de orar,
devemos reconciliar com o nosso próximo. O perdão das ofensas, né? E é tão interessante que no Pai Nosso, que é uma frase muito forte no Pai Nosso, que eu a tenho comigo com muita observação, é que a gente fala: perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Ou seja, nessa solicitação de perdão, nós estamos condicionando, atrelando que Deus nos perdoe à medida com que nós tenhamos perdoado o nosso próximo. E isso é muito importante, porque não somente nós somos merecedores do perdão, mas todos nós merecemos ser perdoados. Não é assim? Então eu preciso necessariamente perdoar ao próximo para depois pedir ao Pai perdão pelas minhas ofensas. E à medida com que eu ofereço perdão, eu também tenho mais chances de ser perdoado pelo próximo, aquele com quem eu ofendi. E aí sim nós teremos, né, uma via de condução dupla, porque estamos oferecendo mais do que pedindo, assim como Francisco de Assis também nos ensinou. Então nós precisamos perdoar para que o nosso coração esteja puro, não esteja cheio de reservas, cheio de mágoas, cheio de dor, mas um coração limpo e transparente. Então oferecer esse perdão e assim termos a possibilidade de encher, né? Esvaziar o nosso ser para que ele seja preenchido do ser divino, da divindade que existe em nós. E muitas vezes a gente julga o próximo e não julgamos a nós mesmos, né? Então é muito importante também ressaltar que esse perdão deve partir das nossas próprias faltas, o auto-perdão. Então, a partir do momento que eu aprendo a me perdoar, a exercer o auto-perdão, eu tenho mais possibilidade também de compreender o próximo, também de exercer o perdão com ele, e aí sim pedir o perdão a Deus, né? Então, tudo o que nós pedimos a Deus é concedido. De uma forma ou de outra é concedido. Compreendamos ou não, é concedido. Então, por isso, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós solicitamos a Deus, porque pode se tornar um grande compromisso em que nós ainda não estejamos preparados para este compromisso. E o mais importante é fazer por onde merecer o que nós solicitamos a Deus. Vamos colocar um exemplo super prático, né? Para quem gosta da brincadeira de jogar na loteria, então é fazer uma fezinha, como diz os nossos irmãos, e pedir a Deus para que a gente seja sorteado, né? Que seja nós o ganhador da Mega Sena, vamos dizer assim. Bom, tudo bem. Primeiro, que é importante a gente saber se nós temos capacidade até de gerenciar o dinheiro da Mega Sena. O que nós faremos com o dinheiro da Mega Sena? Por isso eu digo para vocês que o que nós pedimos a Deus, nós seremos atendidos. Agora, será que nós estamos preparados para assumir o compromisso do que nós vamos receber de Deus? Então, pedir a Deus para que eu ganhe na Mega Sena, tudo bem. Agora, eu tenho gerenciamento desse dinheiro para que eu faça bom proveito dele e que ele não se torne para mim um compromisso maior, uma dívida maior. E assim é com tudo que nós pedimos a Deus, né? De outra forma, também devemos pensar que devemos, pela lei do trabalho, merecer a dádiva de Deus. Então, de repente, o exercício seria não pedir para ganhar na Mega Sena, mas pedir uma oportunidade de trabalho para que eu ganhe o recurso necessário, financeiro, para exercer algumas tarefas, algumas atividades na minha vida.
estarei participando da aquisição desse benefício financeiro e também, com certeza, saberei aplicá-lo da melhor forma que vai agradar a Deus. Tá certo? As leis naturais, né, ou seja, a lei de Deus, elas são imutáveis. Então, Deus não age segundo o nosso desejo, mas Ele pode nos atender de alguma forma ao nosso desejo. Então, a gente tem, de uma forma ativa, solicitar uma proteção, solicitar um auxílio, solicitar uma graça a Deus, mas nós também temos que nos mover para que isso aconteça, né? E a gente tem que entender que Deus nos concederá a coragem para o enfrentamento, né, de algum problema, de alguma situação. Ele vai nos oferecer paciência para aguardar esse momento. E ele também nos oferece resignação para compreender que, de repente, não é o momento de receber aquela graça. A resignação, ela também nos reporta a uma situação muito importante na nossa relação com o Pai, que é a obediência às suas leis, que é a obediência aos seus desígnios, entendendo o quanto Deus é bom e misericordioso. Sabemos que nada nos vem que não for do nosso merecimento, nada nos vem que não seja para o nosso bem. Então, obedecer o que nos vem com o acréscimo da misericórdia do Pai, sempre entendendo como uma oportunidade e nunca e jamais será um castigo, e nunca será ou jamais será uma provação indevida, porque Deus nos dá de acordo com o que nós necessitamos. Nem sempre com o que nós merecemos, mas com o que nós necessitamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, tem uma história que exemplifica muito bem a eficácia da prece. Lá nos conta que um homem está caminhando pelo deserto e se perde, e sofre de sede horrível. E já quase desfalecendo de tanta sede, ele cai ao chão. E roga a Deus para que Deus o ampare naquela hora. E espera. Daí a pouco, um anjo vem e sussurra ao seu ouvido, para que ele se levante e se conduza por uma vereda até achar a água. E então ele segue esta intuição e levanta-se com um esforço enorme, porque ele já não está mais tendo as suas forças naturais, mas ele se eleva de uma forma bem, de muito esforço, de muita determinação, e continua sua caminhada até que ele encontra um riacho. E lá ele mata a sua sede. E aí ele então retoma toda a sua coragem, toda a sua força, a sua energia natural, né? Ou seja, ele estava, se a gente reportar isso para uma outra ilustração, ele estava num momento de dificuldade, já desistindo daquela provação, e aí veio um anjo bom e sussurrou a ele um caminho, ou uma condução, ou uma decisão, e ele conseguiu resolver o que estava na pendência. E aí ele se enche então de coragem e de bom ânimo para seguir o trabalho. Aí, nesse momento, se somos um homem de fé, nós vamos elevar os pensamentos a Deus e vamos agradecer pela inspiração e pela força que nós recebemos através do seu mensageiro espiritual. Mas se nós não somos um homem de fé, alguém de fé, então nós vamos ter um pensamento de que, como eu fui inteligente, né? Como eu fui corajoso de vencer essa batalha e não ter me deixado abater por esta provação. Ou seja, além de não reconhecer a graça e a bênção de Deus,
nós somos orgulhosos de não reconhecer a ajuda e o auxílio, né? E por que que naqueles instantes, ou nos instantes em que nós estamos em maior necessidade do auxílio de Deus, a gente não vê ou não reconhece a presença dos espíritos benfeitores ao nosso lado? É exatamente pela ação pedagógica do Pai. Nós temos que entender que nós precisamos fazer um movimento para autoajuda. Então, é preciso que venha a intuição para que a gente faça parte dessa decisão, né? Ou seja, o anjo bom, ele nos inspira, mas a decisão de seguir a inspiração do anjo bom é nossa. Então, nós estamos coparticipantes desta decisão ou desta ação. Por isso, nós temos o livre-arbítrio, né? Então, Deus não manda um anjo para que traga água para nós. Deus manda o anjo para que nos ensine a pegar o caminho até a água. A prece, ela tem uma ação, né? uma condução, uma possibilidade de agir também para o próximo. Então, pela ação do pensamento, nós podemos vibrar energia para o próximo. É o que nós chamamos, então, de oração por intercessão. E ela é poderosíssima. A gente observa demais isso, até no mundo espiritual, claro que no mundo material também, mas no mundo espiritual, quantas comunicações de espíritos que a gente ouve dizendo que o espírito foi socorrido pelas preces da mãe. Um exemplo clássico que nós temos aí, André Luiz, 8 anos nas regiões umbralinas, e só foi despertado devido às orações intercessórias de sua mãe. Então, nós devemos sempre praticar essa caridade para com o próximo. Todo aquele irmão que nós observarmos que se encontra em dificuldade, vamos orar por ele. Porque muitas vezes, ao estarmos dentro de um problema, a gente não consegue nem voltar o pensamento a Deus e orar. Então, nós necessitamos, nós somos carentes da ajuda de quem está ao nosso derredor. E é nesse momento em que nós temos a oportunidade de verdadeiramente ajudar ao próximo. É rogando a Deus, rogando a Jesus, forças, coragem, bom ânimo, para que ele possa vencer as suas provações. Então, nós podemos orar por nós mesmos, podemos orar por intenção de outros, podemos orar pelos encarnados, podemos orar pelos desencarnados. O último capítulo do Evangelho, que fala sobre as preces, tem uma prece dedicada para quem acabou de desencarnar. E também devemos orar sempre que lembrarmos desse espírito que desencarnou, para que ele também esteja em proteção no seu momento de provação, de retorno à pátria espiritual. E essa oração, ela nasce na energia do pensamento, na energia do nosso pensamento e da nossa boa vontade, do nosso amor mesmo dedicado ao próximo, né? Então, toda prece que é dirigida a Deus, ele ouve, seja através dos amigos espirituais, dos mentores espirituais, ou até através de nós mesmos, em uma conexão direta com o Pai, né? E quando nos dirigimos aos bons espíritos, os bons espíritos também levam a nossa rogativa a Deus. E Deus os inspira a agir em nosso favor, né? Então, tudo acontece dependendo, né, assim, relacionado à vontade do Pai e ao nosso merecimento, à nossa capacidade de receber. Então, pela prece, nós atraímos os bons espíritos e esses bons espíritos nos vêm sustentar para que nós tenhamos boas decisões nas nossas ações e inspirar em nós bons pensamentos. E assim nós conseguiremos, né, através da aquisição da força moral, vencer as nossas dificuldades e especialmente afastar as tentações. Também devemos orar para que os bons espíritos nos ajudem a nos manter afastados do mal,
Porque muitas vezes as nossas mentes são fracas e a gente se perde num pensamento infeliz ou mesmo numa ação infeliz. Então vamos sempre rogar a Jesus e rogar aos bons espíritos, ao nosso anjo da guarda, que nos ajude na vigilância dos nossos pensamentos, para que possamos errar menos cada dia mais, né? Ou seja, sempre caminhando para a evolução espiritual. A prece, então, é uma grande dádiva para libertar-nos do mal e resultam do nosso próprio proceder. Ou seja, nós agimos de forma equivocada, né? E aí nós criamos situações que nos atrapalham na nossa condução nessa vida, nessa experiência carnal. Então, a prece nos ajuda a libertarmos dessas vinculações infelizes. Porque quando paramos para orar, a primeira coisa que devemos exercitar é o perdão e o reconhecimento do que nós fizemos no equívoco. E fazer a correção dessa ação, através de uma ação boa, da reposição do que nós fizemos de não tão bem com uma ação no bem, né? E solicitar ainda conselhos a Jesus e a Deus para que a gente possa vencer todo o mal que nos advir, toda intempérie que nos advir nessa estrada, nessa jornada que estamos na Terra, né? Então, Deus, Ele quer que a gente tenha responsabilidade dos nossos atos e mérito nas nossas escolhas. Então, a prece é esse momento de reflexão. É quando nós paramos para meditar sobre as nossas ações, reconhecemos as nossas faltas, ou seja, reconhecemos o mal que existe em nós, trabalhamos esse mal para que sejamos menos mal a cada dia, ou seja, que pratiquemos mais o bem a cada dia. E aí, assim, tenhamos também discernimento nas nossas boas escolhas, amparados pelas inspirações dos bons espíritos. Então, assim, o homem deve estar certo de que, ao receber e se pedir com fervor, é onde se pode aplicar verdadeiramente o pedir e obtereis. Primeiro, fazer a reflexão do que nós vamos pedir. Fazer o pedido com muita aptidão a fazer o bem, a praticar o bem, através daquilo que nós estamos pedindo ao Pai. E com certeza o Pai atenderá ao nosso pedido. Então, a prece também, ela não tem forma, né? Para quando vamos orar, não precisamos buscar um ambiente silencioso ou apagar as luzes, né? Ou fazer alguma posição que seja para a prece, seja de joelho, seja em pé. Não. Qualquer momento de nossa vida, onde nós estivermos, nós temos condições de elevar os nossos pensamentos ao Pai e conversar com Ele, fazer a rogativa de uma forma muito íntima, porque Ele nos conhece nas nossas intimidades. Ele nos conhece nas nossas verdadeiras intenções. Então não há por que nos revestirmos de formas para falar com Deus, para conversar com Ele. Porque nada disso é escudo para Ele. Ele nos vê na transparência. Então, voltemos o nosso coração para o Pai e façamos as nossas rogativas, sem pensar no momento, na hora, no lugar, nas condições. Somente voltemos nossos pensamentos para dentro de nós e busquemos a divindade do Pai dentro de nós. E nós faremos, então, a comunicação direta com Ele. Nós podemos fazer isso sozinhos ou juntos, né? Onde um ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei, né? Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele já nos adverte que nada significam as palavras que não têm emoção. Ele ainda fala lá
que é a palavra do bárbaro, né? Aquela palavra crua, que não tenha sentimento. Porque para falar com Deus, nós temos que estar com sentimentos puros, porque senão nós não teremos o fruto da nossa conversa com o Pai, que é alcançar a nossa graça solicitada, né? Então a prece, ela é um bem maior, que nos fortalece, é o alimento do nosso dia, é o que nos faz aliviar de nossas dores e a nos dar forças para enfrentar outras dores, outros momentos de dificuldade. Então, a prece ela deve ser o nosso primeiro ato do dia. Ao longo do dia, nós devemos estar sempre conectados com o Pai, mas antes de dormir, nós também necessitamos da prece, como uma condutora dos nossos espíritos para experiências no plano espiritual. Também no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma prece lá, prece para a hora de dormir, uma prece curtinha, mas muito poderosa, que é exatamente a conexão que nós fazemos dos nossos espíritos que estarão em vigília enquanto o nosso corpo está adormecido e que, portanto, estarão mais susceptíveis aos assédios dos espíritos do mal. Então, nesta prece, nós rogamos ao nosso anjo da guarda que nos ampare e que nos conduza nesse momento ou nessas horas em que os nossos espíritos estão libertos da matéria e, portanto, mais fáceis de serem assediados pelos espíritos malfeitores. Rogando ao nosso anjo da guarda que, além de estar conosco, também nos conduza para experiências benéficas, para experiências que virão somar as nossas experiências aqui na Terra. Então, devemos elevar os nossos pensamentos com muita humildade, com muita profundidade para Deus e solicitar o que nós mais necessitamos, que é o amparo, a proteção, a condução das nossas vidas, né? Santo Agostinho já nos adverte que a prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. Ou seja, Santo Agostinho nos mostra mais uma vez como a fé é poderosa na nossa conexão com o Pai Maior, né? E reforçando ainda as palavras que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos Mahatma Gandhi, que ele nos diz que a oração é a chave da manhã e a tranca da noite. Ou seja, é o momento em que nos propusemos a iniciar o dia através da prece e o momento em que nós propusemos a descansar do dia através da prece. E que Jesus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, nos proteja sempre, nos ampare e nos conduza por caminhos de menos embate e mais força, e mais desejo de amar e de servir a todos aqueles que nos ladeiam nessa jornada. Muito obrigada a todos, tenham todos uma boa noite e não se esqueçam de orar antes de dormir. Muito obrigada. Prezados irmãos, presente essa reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Vamos agradecer a nossa irmã Gisner pela belíssima apresentação da palestra, que trouxe tantos esclarecimentos a respeito de como orar. E pedimos a Jesus que continue abençoando-a com seu manto protetor, dando a ela sempre condições de trazer sempre a melhor palavra, o melhor esclarecimento para todos nós que aqui estamos reunidos, sedentos de conhecimento, para melhorar a nossa caminhada evolutiva. Deus, nosso Pai, Senhor e Criador de todas as coisas, Jesus, doce amigo e Senhor, aqui estamos reunidos em vosso nome, Senhor, e iniciamos esta reunião virtual em vosso nome, com desejo sincero de servir na vossa seara. E agora, Mestre amado,
em que nos adentramos no momento do passe virtual. Nós rogamos aos irmãos aqui presentes para que continuemos em uníssono, num só pensamento, num só coração, num só desejo de servir, mentalizando a figura meiga de Jesus entre nós. E como somos ainda muito falhos, nós temos que aproveitar todas as oportunidades do conhecimento que facilite essa conexão com o alto. E assim, eu conclamo a todos os participantes para que fiquem bem relaxados, para que fiquem harmonizados aí onde estão em suas residências. E façam um movimento respiratório de inspiração do ar, do oxigênio, profundamente e harmoniosamente, e expelindo esse ar pela boca. Façamos mais uma vez esse movimento respiratório. E ao expelirmos esse ar, continuando com a vibração mentalizada nas nossas telas mentais, a figura meiga de Jesus entre nós, sentimos que do seu coração amoroso está partindo em nossa direção e de todo o globo terrestre energias quintessenciadas, multicoloridas e positivas, diretamente para o nosso chakra coronário. Esse centro de energias que se encontra no alto de nossa cabeça recebe essas energias do bem e do amor, que sentimos estar fluindo em direção aos demais centros de força. E à medida que vai fluindo, as energias vão invadindo, envolvendo os nossos órgãos, tais sejam o nosso cérebro, os órgãos da visão, da audição, do paladar e do olfato. Todo órgão que se encontra em nossa garganta e parte em direção ao nosso coração, envolvendo esse órgão precioso em uma fortaleza de energias do bem e do amor, a fim de que também possamos expandir em direção aos nossos semelhantes. E a energia parte em direção aos nossos pulmões, tornando-os também vigorosos e com muita saúde, protegido por uma couraça de energia do bem e do amor. Segue a energia em direção aos nossos pâncreas, o nosso baço, e vai fluindo para o nosso estômago e para o nosso fígado. Chega aos intestinos e inunda aquele local com muita luz. A nossa bexiga, os nossos rins também recebem essas energias. Demais órgãos do aparelho reprodutor, um a um, são envolvidos pela mesma energia do bem. E a energia volta ao ponto original, subindo pela nossa coluna vertebral. E do alto da cabeça ela se espalha em direção a todo o nosso ponto energético, envolvendo a nossa pele e toda a nossa estrutura óssea. E mais uma vez respiramos profundamente, agora com uma imensa sensação de bem-estar. Sentimos que estamos energizados e agradecidos pelo Pai por mais esta dádiva. Mas ainda, Senhor Jesus,
queremos fazer mais um pedido, que permita que a espiritualidade amiga, os trabalhadores invisíveis da casa de Sheila, acompanhando a linha magnética dos nossos pensamentos, possam ir até aqueles irmãos cujos nomes estamos mentalizando e que foram colocados nos nossos livros de orações, encarnados e desencarnados. A nossa mão espiritual se estende em direção ao frontal de cada um desses irmãos. E eles também são envolvidos por essas energias do bem e do amor. Paz, equilíbrio, harmonia e saúde agora fazem parte do campo energético desses irmãos. E voltando agora ao lar de cada um aqui presente, a equipe espiritual está modificando os elementos constitutivos das águas que já foram previamente trazidas. E elas são transformadas em medicamento adequado a cada um que delas fizer uso. Conclamamos os irmãos que no momento de bebê-las façam um pedido com muita fé. E assim, Senhor Jesus, agradecidos por este momento, nós o encerramos na vossa paz. Divino Mestre Jesus, Irmã Sheila, diretora da nossa Casa de Orações, equipe espiritual que dá o apoio necessário para as nossas atividades diuturnas. Nós queremos agradecer neste momento por mais esta oportunidade de participarmos em conjunto, transmitindo e recebendo os eflúvios necessários ao nosso equilíbrio espiritual, principalmente pela força que sentimos para levarmos adiante a nossa caminhada evolutiva nesses momentos tão difíceis para o nosso espírito ainda sedento de força e de fé. Conclamamos todos os irmãos para que num só passamento agradeçamos ao Mestre Jesus por tudo, rogando ao Senhor que a vossa paz esteja em nossos corações agora e sempre. E que assim seja, e agradecemos pela oportunidade da reunião.